Irmãos, a gente termina hoje a nossa segunda semana de oração e de jejum, graças a Deus. Mas essa semana agora é a última semana. Nós estamos aqui, cada dia, caminhando num tópico cujo, enfim, o nome do jejum vai comigo, 3, 2, 1, chamados, treinados para reinar. Que bênção tem sido cada um desses dias. A gente viu na primeira semana o chamado, essa semana, a segunda agora, que encerra hoje, nós estamos no treinamento, já nós vamos falar sobre ela, e temos mais uma semana. Muitas duplas estão sendo formadas, nós temos orando por muitas pessoas durante este tempo, pessoas que ainda não conheceram o amor de Deus, pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. É um tempo de muita oração, de clamor, e certamente, quando chegarmos aos nossos encontros com Deus, teremos muitas vidas que vão ser salvas. Amém? Glória a Deus por isso. Muitas vidas. Nós estamos muito confiantes no Senhor. Hoje pela manhã, irmãos, nós tivemos um culto muito rico, muito abençoado mesmo. Acho que foi o maior culto matutino que tivemos, foi o que tivemos hoje pela manhã. Foi uma grande bênção mesmo, graças a Deus. Mas na sexta-feira tivemos uma vigília aqui poderosa, hein? Vigília começou 9 da noite, foi até meia-noite. Alguns chegaram um pouquinho antes, ficaram um pouquinho depois. Olha, irmãos, foi uma vigília muito densa, muita presença de Deus, muita vida fluindo, muita oração, louvor. E queria até compartilhar o capítulo do dia, mas não foi possível do tanto que nós oramos aqui. E uma das nossas jovenzinhas, de 68 anos, que é a Iraci, olha aqui a Iraci, olha, irmão, pois essa irmã chegou aqui e ficou até o fim. Preparei ali umas 3 cadeiras para quem tem um pouquinho mais de 35, eu falei, acho que a Iraci em alguma hora vai dar uma descansadinha, né? Que nada, irmãos, ela ficou em pé o tempo todo, ia para lá, ia para cá. Glória a Deus pela tua vida, irmã Iraci. Uma inspiração aqui para todos nós. Alguns jovens puxaram uma cadeira, deram uma sentada aqui, ali, não é? Mas a Iraci estava firme lá, graças a Deus. Amém, queridos? Então, irmãos, essa é uma semana de continuarmos juntinhos, conectados. Deixa eu voltar à sexta-feira, né? Ontem à tarde tivemos uma tarde de homens. Cadê os homens? Estávamos uns 400 homens lá na videira de Santo André, uma tarde mesmo abençoada, das 2 às 6 da tarde, bênção demais. Ontem os nossos jovens com culto de toda a supervisão, certo, jovens? Muito fogo lá com o pastor Ricardo Landim, foi glória. E assim, irmãos, nós temos tido o privilégio, né, de caminharmos muita vida de Deus. E ontem o Genésio que, filho na fé dessa igreja, batizou ano passado, né? Irmãos, o papai da Ju, pois lá na reunião de homem, como é bom o homem reunir, viu, Marcião? Pois na reunião de homem ele não foi batizado com o Espírito Santo, irmãos. Começou a falar em outras línguas, lá não sabia bem o que estava acontecendo, o homem estava cheio do fogo, viu? Hoje de manhã também tivemos o maior culto kids, irmãos. O maior culto kids, tinha 67 crianças. Assim, estava abarrotado de criança, foi... Oh meu Deus, como o Senhor tem nos abençoado. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, compartilhar o 14º capítulo do nosso livro. Quero ler um texto de 1 Samuel, capítulo 30, e depois de ler esse texto, nós vamos orar e vamos ter esse tempo compartilhando a palavra. 1 Samuel capítulo 30, que versos que eu pedi?
Projeta, por gentileza. Primeiro 13, né? Pediu o verso 13. Depois eu vou contextualizar você. Só quero começar lendo a palavra e depois nós vamos conversar sobre este contexto. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e onde veio? E de onde veio? Sou egípcio, escravo de um amalequita. Respondeu ele: meu senhor me abandonou. O que o Senhor fez com ele? É o Senhor aqui com S maior, S maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo, é um senhor. Esse moço é um escravo. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque ficou doente. Alguém foi abandonado porque ficou? Pois bem, vamos continuar. Agora acho que a gente pula para o verso 21. Então Davi voltou ao ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens que tinham sido deixados para trás, porque estavam exaustos demais para acompanhá-los. Diga, exaustos demais. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros, e ele os cumprimentou com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi, havia alguns homens perversos. Qual que era a característica desses homens, irmãos? Que disseram: como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos deles e mandem todos embora. Davi, porém, disse: não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. A partir daquele dia, Davi fez disso decreto e estatuto em Israel, e assim é até hoje. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Irmão, me permita te convidar para ficar mais 1 minuto em pé, é apenas 1 minuto, porque a palavra de Deus, ela tem verdades, ela contém verdades espirituais. Então nós precisamos receber no nosso espírito. Não queremos ser naturais, apenas recebendo um conhecimento na mente, não que possa descer ao nosso coração. Amém? Quero que você, que é da Igreja Vide, vê se tem alguém que é novo para você, peça licença para orar por ele, para orar por ela, e assim a gente vai orar uns pelos outros nesta noite, onde você estiver. Se você estiver com mais de uma pessoa, ore por ele, ore por ela, para que o coração esteja aberto, os ouvidos espirituais da mesma maneira, e assim a palavra possa fluir. Pode orar, meu irmão, pode abençoar quem estiver ao seu lado, abençoa a vida dele, abre a sua boca, quero ouvir a tua voz. A tua boca é abençoadora. Aleluia. Pode orar por ele, para que o coração esteja aberto. Aleluia. Oh Espírito Santo. Precisamos dos nossos corações abertos aqui nesta noite, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos ouvir a tua voz aqui nesta noite, Senhor. Precisamos da tua bênção, Senhor. Viemos aqui, Senhor, oferecer um culto ao Senhor, mas também receber a tua palavra, sermos alimentados, vemos a nossa fé crescer, avançar, Pai. Oh Espírito Santo, move na vida de cada um aqui nesta noite, nos livra, Senhor, de uma simples reunião. Não, queremos do teu poder, da tua vida, fluindo por meio também da palavra. Oh Espírito Santo, nós rogamos a tua intervenção, o teu mover entre nós nesta noite. Se você puder colocar a mão no teu coração e orar assim: Senhor, meu coração está aberto, meus ouvidos estão abertos para a tua palavra. Eu recebo palavra que me produz fé, que cura, que lava, que traz revelação.
no meu espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Muito bem. Chamados e treinados para é o nosso tema desses 21 dias, irmãos. Cada dia nós avançamos um passo. Chamados. Você pode me perguntar, pastor, quem é que foi chamado? A resposta é muito objetiva. Se você está em Cristo, você foi chamado para reinar. Se você está em Cristo, a única condição é essa. Se você não tem certeza se está em Cristo, nesta noite, se o teu coração for aquecido, você pode levantar as tuas mãos e dizer assim: Senhor, eu creio no coração e eu confesso o Senhor com a boca. Romanos 10:9 diz que se você crer no coração que Deus o ressuscitou entre os mortos e confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor, você vai ser salvo. Amém? Essa é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Por isso que, se o teu coração aquecer, você compreender que você precisa de um Salvador, hoje é noite de salvação. Glória a Deus. Então, querido, quem foi chamado? Todo aquele que está em Cristo. Pois bem, olha, querido, uma vez que você está em Cristo, você recebeu salvação e a maneira foi de graça, mediante a fé. Você recebeu salvação de graça, você recebeu perdão de alguns pecados, é isso? Não, perdão de quantos pecados? De todos, irmãos. Fala para o teu irmão, olha que boa notícia para você, todos os teus pecados estão perdoados. Meu Deus, olha que boa notícia. Acho que a melhor notícia do dia é essa: os teus pecados estão perdoados. Agora, já que os teus pecados estão perdoados, isso tudo pela fé, você também foi justificado diante de Deus. E justificado, pois pela fé temos... Meu Deus, às vezes você não está em paz com o vizinho, né? Às vezes você não está em paz nem com o marido, nem com a mulher, mas pelo fato de crer na obra redentora, a palavra de Deus diz que você foi justificado pela fé, e uma vez justificado, está em paz com Deus. Meu irmão, estar em paz com Deus é tudo de bom, você concorda comigo? Aleluia! Pois bem, então você foi chamado, claramente, você tem recebido medidas, você tem recebido porções da parte de Deus. E aí nós somos chamados para quê? Olha, irmãos, nós fomos chamados para edificar a igreja do Senhor Jesus. Porque você foi inserido, uma vez que você se tornou filho de Deus, você foi inserido num corpo espiritual, cujo cabeça é Cristo, e esse corpo se chama igreja. Eu amo quando você prega comigo, não é? Então somos parte da gloriosa igreja, somos parte de um corpo que se estende em toda a face da terra. Então você foi de fato chamado, é o que temos visto nesses 21 dias, você foi chamado porque você está em Cristo, amém? Pois bem, chamado, e agora você está sendo treinado para reinar. Uma questão que sempre vem, pastor, quanto tempo dura o treinamento? E talvez uma das respostas, não é a única, seja o tempo que for necessário. O tempo que for necessário. A Bíblia diz que Paulo é o grande apóstolo do Novo Testamento, né, irmãos? A gente vê que em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele se converte. Mas o envio da primeira viagem missionária é em Atos capítulo 13, 4 capítulos, você lê em 15 minutos, mas foi de 8 a 10 anos o tempo de preparação, de treinamento. Está bom esse tempo, irmãos, 8 a 10 anos? Você não me respondeu, está bom esse tempo ou não está? É muito ou é pouco? É muito, mas se a obra é muito grande, o treinamento tem que ser muitão. Você está me acompanhando? A semana inteira que passou,
nós estamos focados no treinamento de Davi, não é verdade? Queridos, entre a unção que Davi recebeu para reinar, entre a unção, lá na casa, naquele dia inesperado, na casa do seu pai Jessé, até ele assumir o trono, o treinamento durou uns 15 anos. 15 anos de treinamento. Mas depois que ele assentou no trono, irmãos, Jesus vai ser chamado de filho de Davi. Alguém vai ter o coração inflamado para edificar a igreja. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ardia no seu coração edificar uma casa para Deus. É a partir de Davi que nós temos o tabernáculo da adoração. O treinamento foi longe, mas a obra foi grandiosa e eterna. Glória a Deus por isso. Pois bem, então você e eu fomos chamados, como diz as Escrituras, você e eu, uma vez em Cristo, fomos feitos reis e sacerdotes, é o que diz Pedro, reis e sacerdotes. O Antigo Testamento, você se lembra? Só apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar santos dos santos, no lugar da presença, diga presença. Agora Cristo, pelo seu sangue, o véu foi rasgado, e hoje você e eu temos livre acesso à presença do Pai. Fomos feitos todos sacerdotes. O sacerdote intercede diante de Deus, e tem palavra de Deus também para os filhos dele. Muito bem, então dentro dessa perspectiva do treinamento, na segunda-feira, nós vimos, a segunda agora passada, para você que é nosso amigo, nosso visitante, cada dia nós temos um capítulo, nós estamos avançando em 21 dias, que termina o domingo que vem. Irmãos, vai terminar com uma grande festa aqui domingo que vem. Você não pode perder por nada. Nós vamos enviar as duplas, nós vamos ter aqui a Santa Ceia ao Senhor, ou a Ceia ao Senhor, e nós vamos também apresentar ao Senhor a minha neta. A Clarinha vai estar aqui, não sei se de manhã ou à noite, possivelmente à noite. Não perca este culto, porque junto com ela vai estar o meu primeiro neto, que é o Neguinho, depois o segundo, que é o Branquinho, e agora tem a Clarinha, não é? Talvez fechou o ciclo. Então domingo que vem é um domingo muito especial. Mas a segunda-feira agora, nesse processo de treinamento de Davi, nós vimos, irmãos, que o primeiro treinamento que ele passou foi relacionado à convicção interior de que ele era chamado e amado. O nome Davi significa o amado. A primeira expressão que o Senhor Jesus ouviu de Deus, logo que se batizou, lá no Rio Jordão, a expressão foi: está aí o meu filho, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Irmão, uma vez que você está em Cristo, você também é amado. Aleluia. Eu acho que você não está cansado de ouvir, mas eu vou insistir em te lembrar. Irmãos, ninguém começa fazendo nada, digamos, frutífero, abençoador para Deus, sem saber que você é amado. Uma vez que eu tenho convicção do quanto eu sou amado, eu posso servir o corpo de Cristo, porque eu já estou cheio, eu já tenho uma medida suficiente para mim e um pouquinho para compartilhar com alguém. Você não está entendendo ainda, mas eu creio, meu Deus do céu, eu vou continuar falando essa palavra aqui, meu irmão. Mas antes, se você quiser chacoalhar o teu irmão do lado e dizer: não esqueça que você é amado. Você não tem garantia nenhuma que vai servir os irmãos e eles vão gostar de você. Você não tem garantia nenhuma
que vão te agradecer pelo que você faz. Alguém está me acompanhando? As pessoas mais ajudadas são as mais ingratas. Quem ainda não experimentou isso, fica tranquilo, vai chegar o seu dia. As pessoas mais necessitadas são as mais difíceis de serem ajudadas. Mas aí você fala assim: Senhor, usa minha vida. Aí a pessoa vai te usar. E você vai tomar prejuízo. Meu Deus, como é que isso aconteceu comigo? Irmão, se você começou servindo, sabendo que é amado, você está descansado para sofrer todo tipo de injustiça. Fala para o teu irmão de novo: não esqueça que você é amado. Esse é o treinamento, começa nesta verdade, queridos. Na terça-feira, a gente viu que, quando a gente vai ser treinado, Deus coloca alguém ao nosso lado. E esse alguém, no contexto que vimos essa semana, se chama Jonatas. Jonatas significa o enviado de Deus. E não necessariamente o produto vem numa embalagem que você gostaria. Vou repetir. Aquele enviado por Deus não necessariamente reúne as características que você gostaria. E vou te dizer mais: se você chega numa igreja como a nossa, Deus, em sua infinita bondade, te coloca numa célula. E lá tem Jonatas. Mas tem doido da cabeça também. E é um teste. E toda célula de 10 pessoas, no mínimo de 1 a 2, tem alguém fora da curva. Tem alguém com problema sério. Tem alguém que... Alô? Mas você está sendo treinado. Tem célula aqui de gente doida, irmãos. E tem célula de gente muito doida. Então tem de tudo no meio da igreja. Alguém está me acompanhando? Tem gente que tem um bom senso enorme. Tem outro que não para de falar. Tem um que gosta de levar comida na célula. Tem outro que só gosta de comer. Vocês não... Irmãos, tem de tudo nas nossas células. Mas é um treinamento. Alguém está me acompanhando? Mas certamente tem um Jonatas lá para te abençoar. E nem sempre dizer o que você gostaria de ouvir. Isso foi terça-feira. Quarta-feira. Na quarta-feira a gente viu a experiência de Davi de ser inabalável. Por quê, irmãos? Porque não é que o ministério dele começou a avançar? Começou a crescer, começou a dar fruto, começou a dar resultado. Aquele que era suposto abençoá-lo, encorajá-lo, saber que, irmãos, nós criamos filhos para eles irem muito além da gente. É ou não é? Mas Saul poderia ter Davi como filho, mas o teve como rival. E para piorar as coisas, quando voltava da batalha, as mulheres decidiram cantar uma música nova lá em Sião. E a música era: Saul mata milhares, Davi mata 10 milhares. Em outras palavras, esse menino é 10 vezes melhor do que você. Irmãos, um pai não se alegra quando ele ouve isso acerca do filho? Hein, pai? É ou não é? Que teu filho vai muito além. O que ele sofreu? Perseguição. O que Davi precisava guardar? Precisava guardar o seu coração. Foi injustiçado,
recebeu uma carga por conta do ciúme, do egoísmo, mas ele ficou inabalável e não desistiu do chamado. Diga graças a Deus. Isso era quarta-feira. Na quinta-feira, nós meditamos que Davi agora sim, agora ele recebeu uma equipe. Graças a Deus por isso. Uau! A equipe tinha 3 tipos de pessoas: aflito, endividado e amargurado. Pastor, só 3? Não, 400. 400. Amargurado, endividado e aflito. Tá bom essa equipe, irmãos? Seja bem-vindo à igreja dos doidos, dos improváveis. Não é precioso, irmãos, que Davi não descartou ninguém, mas entendeu que Deus o chamou exatamente para aquele tempo, para investir naqueles 400 homens. Anos depois, eles eram chamados dos valentes de Davi. Então, quando vier alguém muito esquisito junto com você, aflito, endividado, amargurado, não joga fora não descarta não. Quantos estão me acompanhando? Não descarta não, né? Fica firme, agarra esse irmão. Na sexta-feira, Davi passa por uma prova muito grande. E ele passou pelo teste de saber esperar a hora certa de Deus honrá-lo. Presta atenção. Tem a hora certa de você ser honrado, meu irmão. A palavra de Deus diz que antes da honra vem a humildade, e antes da queda vem a soberba. Nós vimos que Davi teve a oportunidade muito clara de eliminar Saul. Irmãos, Davi já estava 5 anos fora de casa, escondendo de caverna após caverna, tinha deixado seus pais em Moabe, possivelmente não viu seus pais falecerem, possivelmente não enterrou seus pais, tinha perdido a sua mulher, que a propósito, Mical era a filha de Saul. A vida dele estava complicada, bagunçada, ele não sabia o que era dormir numa cama, dormia em caverna para lá e para cá, vivendo em esconderijos e em fortalezas, e de repente está lá, oportunidade de eliminar aquele que o perseguia. E dali Davi vai nos ensinar que deixa o injusto ser tratado por Deus. Diga amém. Eu vou esperar a hora de ser honrado. Isso foi sexta-feira. No sábado, o capítulo é Ziklag. Ziklag é 1 Samuel capítulo 30, é uma parte do que lemos aqui já hoje à noite. Irmãos, Ziklag é o lugar da aflição. Ziklag é o lugar da angústia. Ziklag é o lugar de chorar até perder as forças. Você imagina 600 homens chorando até perder as forças? É muito choro, é o que diz a palavra de Deus. Mas por que isso, pastor? Porque os amalequitas haviam invadido o lugar onde as famílias aqueles que eram 400, já eram 600, haviam invadido aquele arraial em Ziklag, saquearam tudo, tocaram fogo, só ficou cinza, e sequestraram as mulheres e os filhos. Tá bom esse cenário, irmãos? Tá difícil, né, irmã? Inclusive a equipe
foi testada. Atribuíram a Davi a responsabilidade, e o que eles estavam acostumados a fazer é: deu ruim, manda matar. E a Bíblia diz claramente que o exército de Davi considerou, começou um burburinho: será que é hora de matar esse que se diz o amado? E a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Esse foi o teste de não se abater, não ficar prostrado diante da oposição, diante do cenário ruim. Se fortaleceu no Senhor, foi buscar uma palavra de Deus, e a palavra de Deus foi: vai que tudo será restituído. Você tem fé para dizer para quem está do seu lado: irmão, Deus quer restituir toda a sua família, toda a sua casa. Aleluia. Se você fazendo o que deveria fazer, meu irmão, tomou um prejuízo financeiro inclusive, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, fica tranquilo, a restituição vai ser dobrada. Fica tranquilo. Porque foi o que aconteceu lá em Ziclag. Quando eles voltam da batalha, voltam com todas as mulheres, voltam com os filhos, voltam com os bens que haviam sido roubados, e bens, leia-se, os bois, as ovelhas, tudo que pertencia àquele povo, àquele exército. E aqui nós vamos entrar numa outra questão, que é o assunto de hoje. O assunto de hoje é: todos devem participar dos frutos da conquista. Amém? Querido, projeta, acho que a última imagem que eu enviei lá no grupo, por favor. Olha que bonitinho, irmãos. Olha, não é que tem uma irmã que está fazendo aqui um resumão da primeira semana, está lá, a segunda semana está para cá. Não está top? Esse povo está chique nesse jejum, viu? Era só para você dar uma olhadinha aqui, o que tem irmão fazendo, produzindo, compartilhando na célula. Chegamos, pode tirar, filho, por favor. Chegamos hoje, pastor, por que todos devem participar dos frutos da conquista? Irmãos, eu já disse, quando Davi, e naquele momento 600 soldados, foram buscar, por palavra de Deus, tudo aquilo que havia sido roubado, eles voltam com muitos bens. Mas não voltam apenas com os bens que lhes pertenciam. Existiam os despojos de guerra. Eles perseguiram, destruíram o exército inimigo, e lá tinha mais bois e ovelhas, e trouxeram tudo. Isso se chama despojo, que nós podemos traduzir por prêmio, ou galardão. Não é maravilhoso saber que Deus nos chama para cooperar com Ele na obra dEle? Não é que é um privilégio enorme, e para aqueles que aceitam esse desafio, desse chamado, ainda recebe um prêmio? Alô? Ainda recebe um prêmio? É poderoso isso, irmãos? Quantos estavam aqui numa vida desgraçada, com o pé na jaca do pecado, aprontando de todas, além de mim? Tem mais alguém? Ah, tem mais 80%, outros 20% não entenderam a pergunta, mas tudo bem. Vamos lá, irmão, agora Deus te limpa, te lava de todo o pecado e te chama para fazer parte da equipe dele? Não é muita graça não, queridos? E por você aceitar fazer parte disso, Ele ainda quer te premiar. Deixa eu contar uma historinha para vocês.
das histórias que ilustram isso é a história do elefante e do macaquinho. Conta-se que em algum momento o macaquinho fez amizade com o elefante, se tornaram os melhores amigos e pulavam, né? E caminhavam pela floresta e viraram bons amigos. Um dia, o elefante, um dia se depararam com um leão. E irmãos, e a batalha foi feia. E o elefante dava uma patada no leão, para lá e para cá, dava outra, e se safava, levantava, e o macaco agarrado nele, de um lado e do outro, agarrado no elefante. De repente, o elefante conseguiu dar uma patada no leão, o leão ferido, percebendo que ia morrer, saiu correndo. Eis que o macaco vira para o elefante e disse assim: nós dois juntos somos imbatíveis. Nós dois juntos somos imbatíveis. Sabe, irmão, me permita expressar, né? Nós somos um macaquinho, não é? E junto com Cristo nós somos imbatíveis. Glória a Deus. Se você tiver liberdade para falar do irmão aí, você também é um macaquinho, né? Só se você tiver liberdade. Só se tiver, senão não fala não, que ele vai se ofender. Juntos somos imbatíveis. Mas vem aqui. Paulo diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para sermos galardoados, não é? Para sermos presenteados, ou então sermos corrigidos pelo Senhor. Quantos querem ser galardoados, irmãos? Salvação é pela fé, se torna filho. Galardão é para aqueles que cumpriram o chamado. Nós estamos aprendendo e sendo treinados neste tempo para avançar cumprindo o nosso chamado. Diga amém. Mas vamos lá falar do capítulo de hoje. Estou aqui na introdução para te dizer o seguinte. Nós lemos em 1 Samuel capítulo 30, que os 600 homens, depois que receber, aqueles 400 que eram a primeira equipe de Davi, tempos depois já eram 600. Esses 600, depois da crise, de terem as esposas sequestradas e os filhos também, perderem todos os bens, recebem a palavra do Senhor e vão atrás dos amalequitas, buscando a restituição. Davi entendeu que 1/3 do exército estava muito cansado, estava exausto. Então o que ele faz? Vai por um caminho, chega no vale de Bessor, e neste vale ficam 200. Se ficam 200, ele foi lutar com quantos? Com 400, porque o total era, prega comigo, 200 ficaram, 400 foram, e aqui nós já vamos aprender algo muito poderoso, né, irmãos? Às vezes algum irmão a gente percebe claramente que ele está extremamente cansado, que ele está extenuado por pressões emocionais, situações difíceis. E o nosso papel, irmão, vem aqui descansar um pouquinho e tomar água. Agora é a hora de tomar água, não é hora de ir para a guerra. Quantos estão me acompanhando? É hora de sentar aqui, refrescar, respirar, porque Deus está mais interessado no que você é do que o que você possa fazer por Ele. Eu vou repetir, Deus está mais interessado em você do que o que você pode fazer por Ele. Alguém está me entendendo? Muito bem.
Os 400 vão para a batalha, chegam lá, encontram o acampamento, ou melhor, vamos voltar aqui um pouquinho. Para eles chegarem no acampamento dos amalequitas, contou com um escravo egípcio, Richelle. Contou com um escravo egípcio. Nós lemos aqui. No meio do caminho, encontraram um rapaz perdido, morrendo de fome. Perguntaram quem você é, ele falou: eu sou um egípcio, estava servindo como escravo, fiquei doente e me largaram aqui na chapada. E estava a ponto de morrer. Deram pão e deram figo para ele. Ele se recuperou daquela fome e deu toda a fita. Então veja, o inimigo é quem abandona o soldado machucado. Alô? O inimigo é que abandona o soldado machucado. O soldado que havia ficado enfermo, foi abraçado por Davi, chegou onde estava o acampamento, os caras tinham bebido a noite toda, foi uma guerra assim como que para bater em bêbado, ou bater em cachorro morto. É verdade, o texto diz claramente, os caras tinham mamado a noite toda. Chegaram lá o exército de Davi, acabou com a confusão e trouxe de volta tudo que era deles. Amém, queridos? Mas eu só estou te contando porque este não é o coração da mensagem hoje. O coração da mensagem está chegando. Quando aqueles 400 soldados estão retornando, encontram os 200 lá no vale de Bessor. E quando encontram os 200, alguns, como diz o texto, egoístas, tem uma tradução que diz, os filhos de Belial, os filhos do cão. Imagina, irmãos, que no exército de Davi tinha uns filhos do cão. Na igreja de Davi tinha uns filhos do cão. Uns egoístas. Quando eles viram que Davi ia premiar todo mundo, e de forma igual, eles disseram, nada disso. Quem não foi para a batalha, não vai receber nada, a não ser a restituição da mulher dos filhos. Mas o que tem de prêmio aqui, não vão receber. Vocês estão me acompanhando? A Bíblia vai chamar esses caras de filho do cão. Essa versão aqui vai dizer de homens egoístas, perversos. E Davi disse, não será assim. Então vamos lá. Tanto aquele que foi à batalha, quanto aquele que ficou cuidando da bagagem, o prêmio vai ser igual. E o versículo seguinte vai dizer assim, e isto se fez como decreto perpétuo em Israel. Irmãos, eu amo essa passagem, porque essa passagem, ela está muito alinhada com o que Jesus ensinaria 1000 anos depois. Vamos lá? Vamos lá? Mateus capítulo 25, já nós vamos ler um texto. É Jesus contando a parábola, primeiro a parábola das 10 virgens, é uma parábola do reino, diga do reino. Ele vai contar uma parábola que o Senhor saiu para distribuir talentos. Veja que você vai me ajudar a pregar. Para um ele distribuiu quantos talentos? Sim. Muito bem, para outros ele distribuiu quantos talentos? 2. E para outros ele distribuiu quantos talentos? 1. Vocês estão bom de Bíblia. Glória a Deus. De novo, então para um ele distribuiu, para outro, 2. E para outro, 1. Muito bem. O que aconteceu? O que tinha 5, multiplicou, serviu, trabalhou,
reconheceu o privilégio de servir ao Senhor. O que recebeu 2, fez a mesma coisa. Mas o que recebeu 1, fez o quê com o talento, irmãos? Enterrou. Irmãos, nós estamos muito acostumados com um talento. Porque esta igreja é dos de um talento. É dos improváveis, certo, mamá? É dos improváveis de um talento. Talvez você vai encontrar um ou outro aqui com 2. Mas assim, é coisa rara. Tem que cavocar muito. Quem está do seu lado aqui, que é desta igreja, tem no máximo 1. Significa que faltam uns 4. Alguém está me acompanhando? Você não está animado com essa conversa. Você não está acreditando nisso. Mas pode acreditar. Mas o que acontece com esse povo aqui, irmãos, é que eles não enterram um talento. Esse povo decidiu multiplicar o talento que recebeu. Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Lembra que eu te disse, aquele que recebeu 5 talentos, fez o que com esses 5? Fez o que, irmãos? Multiplicou. Quem recebeu 2, fez o que? Com os talentos, fez o que mesmo, irmãos? Multiplicou. Olha que impressionante, como que Jesus reparte o prêmio. Banda, começa a subir aqui para a gente começar a terminar. Aleluia. Começa a subir aqui. Onde é que está o texto? Mateus 25. Vamos ler o texto? Vamos ler? Mateus 25. Olha, aqui o Senhor Jesus está se dirigindo àqueles que receberam 2 talentos e multiplicaram os talentos. O servo que havia recebido 2 talentos, se apresentou e disse, o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais? Vamos lá, 23. O Senhor disse, muito bom, meu servo, muito bem, meu servo bom e fiel. Irmão, já pensou que honra, naquele dia do tribunal de Cristo, você poder ouvir servo bom e fiel, do próprio Senhor Jesus? Não é poderoso isso? Muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia? Como que é essa quantia? E agora lhe darei muitas outras responsabilidades, venha celebrar comigo. Queridos, segura aí um pouquinho, obrigado. Eu te disse que o que havia recebido 5 talentos, fez o que com os talentos mesmo? Você sabe o que ele ouviu do Senhor? A mesma coisa. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. Pastor, por que quem multiplicou 5 recebe a mesma condecoração, o mesmo prêmio de quem recebeu 2? Porque o critério de Deus não é quantidade, mas é fidelidade ao que você tem recebido. Alguém pode dar glória a Deus? Para quem cochilou agora eu vou repetir. Tem uns 3 cochilando desse lado aqui, mas eu vou repetir, vamos lá. Aleluia. Irmãos, o critério de Deus não é o quanto você produz, mas é o quanto você foi fiel com aquilo que recebeu. Glória a Deus. Você conhece algum ungidão de 5 talentos? Talvez conheça. Mas olha que impressionante. Aquilo que vamos receber do Senhor é o mesmo daquele ungidão dos 5, se formos fiéis com o 1 que o Senhor nos deu. Então você pode multiplicar talento. Fala isso para quem está do seu lado, você pode multiplicar talento. E ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Eu quero ouvir isso do Senhor. Mas vamos lá, vamos concluir agora?
Irmãos, vamos lá. Vem comigo para o Vale de Besor. Quantos homens ficaram lá mesmo? Vamos lá, prega comigo. Quantos homens ficaram lá? Qual foi o trabalho deles? Qual que foi? Cutuca o irmão do lado, ele fala alguma coisa aí, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Sônia, acorda essas mulheres aí. Pelo amor de Deus, me ajuda, Jesus. Qual que era o trabalho então dos 200? Eu vou te dar mais uma chance. Qual que era o trabalho dos 200? Meu Deus, é difícil me ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, vem aqui. Cadê aquele som agora? Vamos lá, começa o som aqui. Aleluia. Irmãos, você vê que mensagem poderosa. Alguns estão muito cansados, exaustos, dias difíceis, mas sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Vou repetir. Às vezes você está muito cansado, a vida tem te pregado algumas surpresas, e você talvez não se ache apto para alguma coisa, mas sob a ótica de Deus, tem sempre alguma coisa que você pode fazer. E quando você, presta atenção aqui, ó, presta atenção. Imagina que alguém iria para a batalha com peso nas costas. Aí você diz assim: eu vou orar por você. Nesse jejum eu vou colocar a tua vida e a tua família. Quantos estão me entendendo? Eu tenho uma oferta para te abençoar nesses dias. Me lembro que esses dias, numa das nossas células, uma irmã que trabalha e só recebe se trabalha, ela não é seletista, ela trabalha como empresária ou como autônoma, e por ficar afastada do trabalho, alguém na célula disse assim: irmãos, vamos aqui nos reunir, nós precisamos cobrir esses dias que a irmã está sem trabalho. Pois a célula se reuniu e pagou a semana da irmã. Alguém foi lá tirar os pesos. Alguém foi lá tirar os pesos. O outro mandou uma mensagem de encorajamento. O outro mandou uma mensagem de fé. O outro liberou uma palavra profética. Quantos estão me acompanhando? Oh, meus irmãos, quantos irmãos que estão no campo missionário, supridos pelas igrejas como a nossa, que 10% dos nossos dízimos vão para alcançar os povos ainda não alcançados. Glória a Deus. Nós estamos tirando o peso de muitos. Vamos ficar em pé nesta hora. Aleluia. Quantas oportunidades que nós temos para orar. Aqui na nossa vigília de sexta-feira, meu irmão, muitas palavras foram liberadas sobre a vida de muitas pessoas. Teve irmãos aqui que receberam 10, 15 mensagens de encorajamento ao mesmo tempo, tudo pelo zap. É isso mesmo, Edi? Quantas você recebeu, Edi? Muitas. E hoje Edi está aqui, irmão, de tanta palavra que recebeu na sexta-feira. Foi ele que disse: hoje eu estou aqui. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, até no Vale de Besor tem algo que você pode servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Até no dia muito cansado, exausto, até quando você imagina que está sem força alguma, algo pode ser feito a partir da sua vida. Irmão, o resultado disso é que o prêmio foi igual para todos. Aquilo se constituiu como um decreto perpétuo. Jesus veio 1000 anos depois e ratificou, aprovou a percepção clara de Davi. A versão da Bíblia, a Nova Mensagem, diz assim, não é? Davi dizendo: ei pessoal,
Não é assim que a gente anda, não, porque nós somos constituídos como família. Então na nossa família, não é? Aqui a gente vai compartilhar todas as coisas, diga amém. Aleluia. Irmãos, o capítulo de hoje diz: todos devem participar dos frutos da conquista. Nós vamos ter muitas conquistas esse semestre. O Senhor já tem nos dado conquistas, e você vai ter conquistas pessoais. As células vão continuar avançando. A igreja de Jesus vai continuar avançando. Mas todos devem participar dos frutos da conquista. Permita que você seja ativado ainda esta última semana. Permita que você fale assim: Senhor, eis-me aqui. Davi um dia, sabendo que era amado, convicto do chamado, avançou. Vimos na primeira semana, Paulo disse sim para Deus, Samuel disse sim para Deus, Moisés disse sim para Deus, até no vale de Besor, no dia da angústia, no dia da escassez, no dia difícil, você pode continuar dizendo sim para Deus, diga amém. Nós vamos louvar aqui ao Senhor e já já nós vamos orar acerca disso.